Eu sou o Eduardo Matos, eu tô aqui junto com o Otávio Santana. Fala aí, Otávio. Grande Edu, como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Olá, pessoal. Bom, a gente tá aqui no nosso primeiro episódio, né, nesse podcast, e acho que nada mais justo do que começar falando sobre justamente essa trilha, né, de crescimento, né, a trilha de Staff Plus ali, que é a ideia e é o público que a gente quer atender aqui, né, que a gente quer, para quem a gente quer falar e tal. Então a ideia é a gente entrar bem a fundo nesse episódio sobre esse tema. E para começar aqui, né, a gente vai fazer assim meio que pegar um apanhado, né, um review do livro Staff Engineer, do Will Larson. Mas a gente também vai trazer aqui experiências pessoais até mais do Otávio, né, que, enfim, tá nessa trilha aí já tem um bom tempo, um cara bastante experiente, então acho que vai ser bem interessante pegar esse input, assim, do Otávio. Mas aí, para começar aqui, Otávio, já começar te perguntando um negócio, cara, para começar a nossa conversa, né, que é o que muda ali, só para setar o tom, o que muda quando a gente pensa assim de um dev sênior migrando para, sei lá, um staff engineer, vamos dizer, dando esse salto, assim, o que muda de uma posição para outra? Essa é uma pergunta excelente e eu vou separar em duas partes, tá? Pensando em evolução da carreira. Então, o que tínhamos antes, né? Tínhamos um sênior e um especialista. Então, alguns chamam de carreira 1.0, né? O que acontecia era, o especialista acabava sendo um sênior mais caro, porque o foco dele continuava sendo impactar na parte computacional mais complexa, sim, mas apenas no código. A nova visão que nós temos hoje, né, dessa carreira Y 2.0, é que esse staff, né, esse especialista, também tem um braço de liderança técnica. Ou seja, o lado dele de comunicação começa a ser ativo. Então, outros indicadores indicam se ele é um staff, ele é um principal, ele é um distinguished. Deve falar dos ranks mais para frente, né? E um desses pontos é a influência. A engenharia de software evoluiu muito, né? Então antes era, que legal, vamos colocar novas tecnologias. Só que hoje não colocar código também é uma coisa boa, né? Remover código é uma coisa boa. Garantir o reuso é uma coisa boa. Garantir que, por exemplo, a lógica da arquitetura não esteja só em uma cabeça é uma coisa boa. Uhum. Com a computação em nuvem, por exemplo, a gente sabe que ainda é um desafio escalar aplicações, mas se escalar um profissional, tenta escalar um engenheiro, como é que você escala? Como é que você transforma vários júniors em sênior? Então, essa parte de engajar, de liderar, de dar espaço, é a nova transformação da carreira 2.0 e é onde vai muito o Staff Plus Engineer, né? Uhum. Então, eu sempre falo, eu quero continuar em código. Staff Plus é a minha área? Não, porque você não vai ficar só em código. Você continua sendo técnico, você continua impactando tecnicamente, porém, no entanto, todavia, você também se preocupa com qualidade técnica, com engenharia, com multiplicar o conhecimento, como quebrar o ciclo de conhecimentos, garantir a arquitetura, a direção da empresa e por aí vai, tá? Então, só para dar esse contexto histórico, né, já que está começando, é essa mudança. Só para garantir que não haja mesmo problema. Não, então o staff e o especialista é só mudar o nome. Pelo conceito que o Larson fala, não. Então, assim, são outros valores além do código, além da tecnologia. Uhum. E até pegando o que ele coloca no livro, né, logo lá no começo, um ponto que muda bastante, porque assim, quando a gente fala na trilha de desenvolvimento até sênior, a gente está pensando bastante ali em código, em equipe e tal, então é bastante tecnologia envolvida no nível mais micro, né? Mas quando você dá esse salto, é natural que você comece a olhar muito mais para o negócio e como você consegue gerar resultados de negócio, como você consegue usar tecnologia para poder habilitar os times de alguma forma a fazerem isso, né? Então, meio que o mindset ele muda para o negócio, a tecnologia se torna muito mais uma ferramenta para você conseguir chegar lá. Isso é bem legal. Tem um site muito legal, né, que é o Progression, FYI, né, FY, que ele fala da inspiração de carreira. Então ele compara várias carreiras técnicas em grandes empresas como a FANG, né? Então Facebook, Amazon, Google, e por aí vai. E do júnior para o sênior,
o impacto é código. Então, o Júnior, o impacto dele, a influência é ele mesmo. E do staff para cima, o impacto é código, mas também no resultado. Então, olhar para o negócio, ter uma visão, uma preocupação, pensar em métricas, também acaba sendo, sim, um dos pilares, né? Então, voltando àquele ponto inicial, cara, eu quero ser pós-sênior e focar em código, cara, vira especialista. O staff, pelos conceitos, né, não existe um padrão garantido por lei, mas pela convenção que vem se utilizando no mercado, ele é um cara que mescla bem, ele é um líder técnico, tá? Então, pensando hoje no cenário brasileiro, hoje tem um gestor técnico que acaba também sendo um líder. Uhum. A ideia é que, como o negócio ficou muito complexo com software, ele quebre isso em duas pessoas. Então, temos um gestor, que ele vai seguir lá a área de gestão, né? Que é um líder técnico, um senior manager, director, vice president e por aí vai. E do outro lado nós temos a evolução técnica dessa carreira. Então, um staff, um senior staff, dependendo do principal e um distinguished. Em alguns locais usam fellow, tá? Mas no geral, por padrão e convenção, é o distinguished. O fellow, só para dar o contexto, né, a galera recusa geralmente porque é uma nomeação muito acadêmica, né? Então, fellow engineer, você vai ver que na Europa tem alguns fellow engineers, que são amigos da universidade, né? São engenheiros que têm vivência prática que contribuem também para a universidade. Uhum. Eu acho que vale a gente já entrar aqui no que o Will lá chama dos arquétipos, né, ali desses Staff Plus Engineers. Eu vou mencionar aqui por alto os 4, e eu acho que vale a gente comentar um pouquinho sobre cada um deles, né? O primeiro arquétipo é o do Tech Lead. Normalmente, realmente é uma pessoa que ele tá numa posição sênior, talvez seja uma primeira posição que ela pula, vamos dizer assim, para onde ela pula. Mas também tem o arquétipo do arquiteto, do solver e do right hand. Daí eu queria começar aqui com o arquétipo do Tech Lead, né, que normalmente é um dos primeiros ali, e até fazer uma distinção importante aqui antes de começar a explicar, que é a seguinte: é interessante o Will colocar essa visão de arquétipos e não de cargos, justamente para a gente não confundir as coisas, porque cargo é uma coisa, arquétipo é outra. Independente do cargo que a pessoa tá, ela pode assumir um arquétipo, depois outro arquétipo, isso pode ter muito a ver com o perfil dela, do que faz mais sentido para ela, de como que ela gosta de trabalhar ali. Então, eu achei interessante essa diferenciação, né, de cargo para o arquétipo em si. Mas, enfim, dito isso, eu vou falar um pouquinho Sim, e sobre eu o... acho que outro ponto Diga aí. legal também é o estilo, né? Por exemplo, é muito comum um gestor, ele acaba tendo um único comportamento ou algumas especializações, né? No staff, não. Eu tenho alguns comportamentos similares, mas no geral o meu estilo, né, o meu profile, o meu arquétipo acaba sendo diferente, além da minha especialização. Uhum. Então, tudo bem um principal engineer ele ser muito bom em Java, back-end. Tudo bem o meu principal engineer ele ser bom em front-end, né? Ele vai ter o conhecimento comum, né? Porque é engenharia de software, ele tem que conhecer engenharia de software, boas práticas, arquitetura, documentação, C4 Model, Architecture Decision Record, que é o conhecimento básico para ser engenheiro de software. E a sua especialidade, né? Que é o que a gente até falou, né, Eduardo, antes, que é o que a gente chama de T-shaped skill, né? Então, ou especialidade em T. Uhum. Boa, boa. Aí entrando um pouquinho na posição de tech lead, né? Então a ideia aqui, pelo menos que o livro traz ali, né? É que é uma pessoa que ela é capaz de lidar com tarefas um pouco mais complexas, assim, mas normalmente dentro de equipes, então talvez tenha um pedaço ali da aplicação que precisa de um desempenho melhor, ou precisa escalar para mais usuários, esse tipo de coisa. Então, normalmente é um problema complexo que essa pessoa é capaz de atacar dentro do nível de equipe, e quando necessário ela consegue se conectar com outras equipes para conseguir resolver problemas um pouquinho maiores também, né? E normalmente essa pessoa também está bem próxima do Product Manager. Então, quando a gente falou no comecinho, né, sobre a questão de resultados de negócio e tal, então essa conexão ali próxima do Product Manager também é importante. É uma pessoa que naturalmente define a visão de tecnologia da equipe. Então, normalmente está no nível de equipe, talvez um pouquinho maior, mas normalmente no nível de equipe.
E o que ele coloca no livro é que é o arquétipo mais comum da gente encontrar nas empresas e que normalmente a gente tem aproximadamente aí um tech lead para cada 8 engenheiros, né? Então é bem interessante mencionar isso porque se a pessoa hoje que está ouvindo a gente está numa empresa que ainda não tem um tech lead para cada 8 engenheiros, então existem boas chances de que essa pessoa é uma candidata para se tornar tech lead, né? Caso ela esteja buscando isso. E eu acho bem legal também o estilo, né? Então, você vê que eles têm reuniões one-on-one, mas, no entanto, todavia, ele é um codificador, ele é um engenheiro, ele tem aquele momento de mão na prática, né? Que ele separa lá. Então, quando você vê o livro, você vai ver que cada um dos arquétipos tem um calendário, né? De como funciona a semana dele. Então, ele separa tempos para fazer o one-on-one, que é um grande ponto, né? Lembra de multiplicar conhecimento. Então, uma das atividades do staff é justamente pensar em dar mentorias. Então, assim, é um primeiro ponto, mentorar pessoas mais juniores e também receber mentoria dos mais especialistas. E, além disso, esse momento de codar, de codificar e estar próximo do time. Boa. É bem importante pensar nessa parte de desenvolver pessoas, inclusive isso em algum grau tá em todos os arquétipos ali, porque sozinha a pessoa ela consegue alcançar um certo nível ali, né? Mas quando ela começa a trabalhar nas pessoas que estão em torno dela, ela consegue alcançar coisas, ou consegue levar a equipe a alcançar resultados muito melhores, né? Então esse desenvolvimento de pessoas ele é importante, ele é independente do arquétipo. Aí tem o segundo arquétipo, né, Sim. que é o arquiteto, que normalmente assim, uma pessoa que tem um conhecimento, esse segundo livro, né, que é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande em algum domínio específico. Então, por exemplo, se for uma empresa de pagamentos, vai ser uma pessoa ali que tem um conhecimento profundo da parte de liquidação ou compensação. Outra pessoa vai ter um conhecimento muito grande, talvez um outro arquiteto um conhecimento muito grande na parte transacional, enfim, processamento dessa transação, por aí vai. Então, é uma pessoa que domina tecnicamente, e talvez até em relação ao negócio também, né, alguma área específica ali do negócio. E ela consegue, quando ela discute, né, com uma pessoa de negócio, ela consegue definir muito bem, né? Primeiro, entender as necessidades de negócio. Segundo, quais são as restrições que ela tem na tecnologia e como que elas podem atrapalhar ou até eventualmente ajudar, né, nessa entrega de negócio ali. Então, é uma discussão que costuma ser produtiva, né, nesse sentido. E normalmente, assim, essa posição ela costuma aparecer em empresas que são um pouquinho maiores, né? Empresas pequenas talvez não faça muito sentido, até pelo tamanho dos sistemas, mas em empresas grandes é comum a gente ver essa figura do arquiteto. Sim. E o ponto bem interessante é, recapitulando, né? Arquétipo não é um cargo. Lembrando que a arquitetura, por padrão, é sempre bom pensar que todos fazem parte da arquitetura, tá? Então, assim, ele tem que disseminar o conhecimento. Só para não correlacionar com aquele pensamento antigo de que tem um arquiteto lá que manda em tudo, faz top-down. Então, assim, a ideia não é essa. A ideia é que ele coordene lá, ele ajude nas soluções. Novamente, olha o calendário, ele faz one-on-ones para compartilhar conhecimento, disseminar conhecimento, ele faz mentorias, né, e também é mentorado. Boa. E o curioso é que nesses dois primeiros arquétipos, muitas empresas dão cargos com exatamente esses nomes, né? Mas a ideia é realmente, como você comentou, Otávio, não é que a pessoa precisa ter esse cargo, mas tem muito mais a ver com a pessoa ter uma atitude no dia a dia que naturalmente ela é direcionada a fazer esse tipo de coisa, né? Ela que escolhe em algum grau atuar Sim. dessa maneira. Seja por conhecimento, experiência e tal, mas lembra, né? Tem muita charge no Twitter que é muito legal, né? É tipo, o Júnior chega na empresa e fala, onde está a documentação? E o sênior fala, não, a documentação sou eu. Muito Isso bom. é ruim, né? Porque a empresa fica refém daquela pessoa. E aquela pessoa não pode tirar férias. Ou então, quem nunca passou por aquele clássico problema, né? A pessoa muda uma tecnologia que ele gosta, ninguém domina aquela tecnologia, aquele conceito, a pessoa sai e tem que fazer um sistema novo porque ninguém sabe. Eu descobri da pior forma possível que aquele sistema ninguém dá manutenção. E ninguém sabe como funciona. Então, tem vários fatores como esse, né? Então, só deixar claro aí, como literatura complementar, tem vários artigos da InfoQ, do Andrews Law, que ele fala muito de escalabilidade arquitetural e também arquitetura por advice. Não sei se a melhor tradução seria por conselhos ou dicas, né? Mas nesse sentido aí. Sim. Até antes de passar para o próximo arquétipo, eu acho legal mencionar o seguinte.
Quando a gente está falando de uma pessoa além de um nível sênior, não, então um staff plus ali, é uma pessoa que, obviamente, ela vai ter responsabilidades de tecnologia, mas ela tem que pensar muito mais em relação ao legado que vai existir ali, os problemas, talvez até culturais que estão atrapalhando, e como que ela consegue, de alguma forma, criar ou processos, documentações, o que for necessário para conseguir fechar esses espaços em branco aí que, vamos dizer assim, aumentam o risco da tecnologia em algum grau, né? O risco de pessoas ali envolvidas. Então, se uma pessoa, vamos dizer que uma pessoa com muito conhecimento ali saiu, pô, e aí, beleza? E agora? O que vai acontecer, né? Então, a equipe tá ferrada, a empresa tá ferrada, isso não deveria acontecer. Uma pessoa que tá num nível acima de sênior, ela tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa para evitar que esse risco seja grande o suficiente ali para talvez ferrar a empresa de alguma forma. Sim. Esse é um ponto bem clássico, né? E bem interessante para se discutir, né? Eventualmente falaremos de documentação, né? Porque é um dos pontos mais esquecidos na área de qualidade de software, porque um dos grandes serviços que eu costumo brincar é esse tal de código autodocumentado, né? Não vou documentar porque o código por si só fala sozinho. E isso é um problema, né? Querendo ou não, não tem um README, como instalar, quais requisitos mínimos de um software, como configurar. É uma das maiores dores do open source, a área de atuação que eu mais lido hoje em dia. Então, 80% dos softwares que acontecem isso são descontinuados ou acabam morrendo por falta de documentação. E se você pensar também que os melhores softwares do mundo, né, Java, a JVM, o kernel do Linux, a linguagem Go, tem uma documentação muito rica e clara, porque o meu software não tem, sabe? Tipo, o que o Google não tem, o que os maiores profissionais do mundo não têm, que só eu sei. É um negócio, pode ser até um problema de ego, né? Pô, não, o pessoal do Google não sabe desenvolver software, a Intel não sabe, a Oracle não sabe, os maiores open source do mundo, de software do mundo não sabem. Só eu sei, então por isso que eu vou não colocar documentação em nada. Sim, e quando a gente fala de documentação, assim, projeto open source, quando por um acaso ele não é documentado, pô, beleza, você vai ter pessoas ali que poderiam contribuir, mas vão acabar deixando por ser mais complicado, vamos dizer assim, você conseguir contribuir de fato. Agora, quando a gente coloca isso no âmbito da empresa, a gente está falando aqui de produtividade das pessoas, né? No melhor dos cenários, a gente só perde produtividade. Então a gente deixa de fazer uma entrega mais rápido, a gente deixa de entregar talvez com um pouco mais de qualidade, porque a pessoa não entende tão bem aquilo que ela está fazendo ali em termos de código, né? Mas também tem outros problemas que podem surgir ali por conta, enfim, da falta de documentação, né? Então, pode ter Não, confusão entre as cara, pessoas, como a gente pode ter assim? N problemas ali acontecendo. Você não conhece o caso clássico aí dos 45 minutos? Não. Foi, em resumo, depois eu coloco o link da história. Então, a empresa aqui valia 400 milhões de dólares e tinha um código legado que ninguém sabia o que fazia, ninguém entendia o porquê. Aí eles criaram uma nova feature e falaram, vamos utilizar essa flag aqui que já existe. Eles utilizavam essa flag, só que tinha várias regras no back-end, no front-end, que ninguém havia saído, né? Era startup, entrou pessoas, saiu pessoas, ninguém sabia. O resultado foi que a empresa saiu de uma startup lucrativa de 400 milhões para bankrupt em 45 minutos. Nossa. Tudo isso por causa de uma documentação falando, galera, esse campo aqui faz isso, então não utilize. Ou um Architect Decision Record explicando por que aquele tipo de coisa não foi, né? Então, assim, cara, uma documentação não realizada pode sim dar prejuízo, inclusive quebrar uma empresa, né? Afinal, eu não consigo me imaginar gastando quase milhões de dólares em 45 minutos. E uma má documentação fez isso para a empresa. Nossa. Acho que tá passado o recado aí, né, da importância da documentação. Boa. Então, não subestime a Exatamente, documentação, exatamente. cara. Bom, indo para o próximo arquétipo aqui, né, o que o Will chama de solver, ou resolvedor, vamos colocar assim, né, numa tradução literal aqui. É a pessoa que normalmente ali trabalha em problemas muito complexos que costumam acontecer, mas ela trabalha só enquanto aquilo é um problema, né? Então, uma vez que ela resolve, ela meio que sai dali e vai resolver outra coisa. Então, normalmente é uma pessoa que não está atrelada a uma equipe ali. E quando a gente pensa em staff plus, é bem comum isso acontecer, né? A pessoa não está atrelada a uma equipe específica. Mas nesse caso, a pessoa não está atrelada à equipe,
e aí vai lá, resolve o problema, enfim, muito grave, muito crítico, precisa de muita velocidade. Então, essa pessoa vai lá, resolve, sai e depois vai fazer outras coisas. Né? E ela é muito... Esse papel é muito comum, né? Esse papel não, esse arquétipo é muito comum em empresas que valorizam bastante, né, indivíduos, né? Mais indivíduos até do que em equipes ali, quando pensa em resolução de problemas. E por um acaso eu trabalhei em uma equipe assim, né? Onde tinha uma, duas pessoas lá que, quando dava problema muito grande, elas entravam ali no problema, ajudavam a equipe a resolver e depois saíam. Então é um arquétipo que talvez até muitos desenvolvedores sonhem, né, em trabalhar assim, né? Pô, não, só quero trabalhar assim, onde eu quiser, onde quiser, entre aspas, né? Mas quando estiver dando problema, assim, né, é um arquétipo Exato. interessante, assim, de se conhecer. Também é conhecido como o desenvolvedor bombeiro, né? Ou engenheiro bombeiro, né? Vem, Hum. apaga o incêndio e tudo mais. Só que lembra, como a gente já falou, né? O social faz parte. Então o livro mostra o calendário e ele continua dando mentoria para as pessoas. Ele continua tendo essa relação de comunicação, tá? Então não, novamente, é um arquétipo, as pessoas entram e saem, mas eles continuam multiplicando conhecimento, continuam multiplicando informação, e linkando com um livro que talvez vamos falar na frente, né? Que é a filosofia do design de software, não confundir esse tipo de arquétipo como o que esse livro, né, chama de Tactical Tornado, que é um desenvolvedor tornado. Ele de fato resolve o problema rápido, só que ele cria mais problemas ou muitos problemas, ou cria um código tão ruim que só ele é capaz de operar, entendeu? Então toma muito cuidado também para não confundir aí esses papéis, né? Ah, beleza, só ele resolve, mas pô, ele foi criar um código que ninguém mais entende. Uhum, Então assim, é aquele código que na minha bagunça me acha, sabe? uhum. Então só para não confundir esses pratos. Sim, sim. E por um acaso, na empresa que eu trabalhei, era justamente isso que acontecia, né? Então, era o desenvolvedor que resolvia qualquer coisa em 15 minutos, só que depois o resultado... teve até um caso onde, enfim, ele estava já trabalhando, nesse caso, numa equipe, e ele resolveu um problema lá mega rápido. Só que depois os engenheiros que ficaram levaram meses para conseguir meio que pegar aquilo que ele fez e simplificar aquilo e colocar de um jeito que ficasse com uma manutenção razoavelmente fácil. Não vou nem dizer fácil aqui. Então existe esse risco realmente que é muito grande ali, que é importante tomar cuidado aqui. E um outro ponto que eu acho que vale a pena mencionar, que você até meio que trouxe em certo ponto, Otávio, é a importância de, quando a gente, porventura, enxergar esse tipo de perfil na empresa, esse tipo de arquétipo ali em execução, vamos dizer assim, que a gente procure minimizar isso de alguma forma. Então, se a gente depende de uma pessoa, talvez, ou Sim. duas pessoas ali para resolver problemas muito complexos, a pergunta que fica como que a gente faz para, dentro do possível, distribuir esse conhecimento para que outras pessoas, de Sim. preferência as equipes, consigam resolver esses problemas? Exato, até porque esse conceito de tornado tático, ele vai contra, inclusive, o próprio staff engineer, né? Porque o staff engineer ele é um recurso estratégico da empresa. O tático ele vai até o sênior. A ideia é que o staff... Então, assim, não é aquele cara que cria problemas. Ele vai, resolve e garante que o primeiro problema não aconteça mais. E se acontecer, as pessoas que estão naquele time estejam aptas para resolver. Uhum. Ou então ele é alocado para começar um projeto de arquitetura, depois ele garante que está tudo bem e sai. Não é eu crio o problema e só eu consigo resolver para voltar, entendeu? Eu sempre gosto de salientar aí esses links entre livros, né? Sim, sim. Que é muito bom. É, Que é o... outra característica do staff, né? Ele é um engenheiro. Uhum. E o que é engenharia de software? É a aplicação da arte da computação e essa arte ela é correlacionada com a ciência empírica computacional. Então, que já é um outro livro aqui, que é muito legal. Deixa eu pegar até o autor aqui, porque é um livro muito bom, então recomendo, né? Que é o Modern Software Engineer, do David Farley. Ele fala muito legal sobre isso, essa correlação de engenharia e ciência da computação, a epistemologia e essa parte empírica do negócio, né? Interessante, interessante. Boa. Indo pro próximo arquétipo aqui, né? O Will chama de right hand. Ele fala lá que é o menos comum de todos, né? Então, né, é uma pessoa que já está normalmente numa senioridade mais alta, então é um líder muito sênior, que também tem responsabilidades de gestão ali, né, em algum grau.
Então, uma pessoa que ela costuma ser bastante cross ali em termos de habilidade, né? Então, uma pessoa que conhece de negócio, de tecnologia, de pessoas, cultura, processos, enfim, por aí vai, e que normalmente só trabalha no que é realmente essencial, e, pegando até o que você falou, Otávio, no que é estratégico ali para a empresa. Então, ela vai trabalhar em alguns pontos ali que realmente podem fazer toda a diferença na empresa no próximo ano, no próximos 2 anos. Sim. Esse perfil aí, a gente vai falar um pouco mais pra frente dos rankings, né? Esse perfil ele é muito correlacionado com o Distinguished Engineer, porque como ele tem o objetivo de impactar, né, de alguma forma a empresa, ele geralmente tem ou é correlacionado ou corresponsável com o OKR da empresa, né? Então, é muito comum aí, em termos de senioridade, esse distinguish ter essa correlação, tá? Então, e essa preocupação com o resultado, impacto, número, então, ele não elimina o VP é muito importante, mas ele tem essa visão de VP técnico, né? Então, assim, ele tem essa liberdade, pô, a Amazon tá caindo, eu posso resolver e ninguém souber, ou eu posso garantir o treinamento de FinOps para a empresa, por exemplo, para garantir uma cultura de FinOps, ou garantir uma cultura de DevOps. Então, sempre pensando de maneira estratégica, né? Sim. Os indicadores de consumo de nuvem estão aumentando muito. Tá, se isso prejudica o produto a ponto de encarecê-lo, talvez praticar o FinOps, né? Então, deixar mais barato, por exemplo, a arte de desenvolver o software, né? Então, talvez olhar lá a pirâmide de teste, de repente tem pouquíssimos testes unitários e muitos testes M2M ou teste de integração que deixa o processo mais caro e inclusive piora até a própria manutenção do software. Então, assim, ele tem essa correlação de custo, conhecimento e tecnologia como recurso estratégico para a empresa. Muito bom. Eu queria trazer o tema dos rankings aqui, mas antes eu queria só fazer uma pergunta para a gente fechar essa questão de arquétipo para você, Otávio, que é o seguinte: até que ponto é possível assumir mais de um arquétipo? Isso costuma ser fluido, não é? Enfim, como é que funciona isso? Olha, eu posso falar, quando eu li o livro, eu me identifiquei em 2 arquétipos, o de arquiteto e o de right hand. Até pelo meu perfil com Java, meu conhecimento de Java, eu querendo ou não, eu sou do comitê executivo do Java, então tenho um conhecimento muito relativo da área a ponto de criar tecnologia, né? Então o Progression ele tem aquela pirâmide e ele tem, né, do 0 a 5, em que o 0 está iniciando, conhecimento da tecnologia, e o último nível é justamente quando você cria a tecnologia. Então acaba que eu assumo os 2 papéis e é natural. O que eu nunca vi foi uma pessoa fazer 3 ou 4. Até porque o dia, teoricamente, se a pessoa trabalhar 8 horas, mas é fluido, sabe? E saber se adaptar, entender, é muito bom. Então, tem uma arquitetura muito crítica da empresa, no produto principal da empresa. Não tem jeito, eu tenho que parar, descer lá e codar. Eu passo a ser o solver. Só que, novamente, eu não sou tático. Eu tenho que garantir que a minha arquitetura, o meu código, o meu design inicial seja mantido a longo prazo, né? Sim, com certeza. Agora acho que a gente pode ir para os ranks. Você puxa aí, Otávio? Opa, posso sim. Eu estou compartilhando os links aqui, então possivelmente vai estar lá nas notas, na descrição, tá? Sim. Nas notas. E isso é muito legal. O primeiro ponto é a minha correlação. Eu geralmente gosto de correlacionar o staff com carreiras de liderança, né? E o próprio Sven Peter, que é outro link que eu vou mandar também, ele faz isso. Então, começando com o staff e o seu impacto. Então, o staff lá, ele impacta sobretudo o código. Ele pensando, se você pensar, ele tem uma correlação muito próxima com um senior manager ou um head de tecnologia, tá? Ele foca sobretudo em várias squads, né? Então eu tenho lá vários grupos de times, eu influencio aqueles times lá, definindo a arquitetura, conduzindo a direção da arquitetura, todo esse tipo de coisa. E sempre salientando que não é um padrão, não é uma lei que te obriga a usar o staff para isso. É uma convenção. Assim como tem uma convenção para sênior, uma pessoa com entre 5 e 7 anos de experiência. Embora se lançaram aí o sênior de 2 meses, mas no geral
Empresas mais de referência em tecnologia, eles levam muito a sério o termo sênior, tá? Então, assim, sênior é um indivíduo com 5 a 7 anos, com conhecimentos, especialidades. E o staff, ele é o próximo passo da carreira de liderança. Então, ele começa a estar próximo, né, de um head ou um senior manager para impactar o código, o time, começa a mentorar. Então, ele está começando a conhecer, está próximo das OKRs da empresa, né? Então, dos números, ele começa a sentir o cheiro mais próximo disso e ver como pode impactar e por aí vai. Em seguida, vem o principal. Isso varia também de empresa para empresa, se é uma empresa mais de outsourcing ou delivery ou de produto. No geral, esse principal ele impacta sobretudo a diretoria ou um produto. Por que eu falo isso? Dos estilos de negócio. Ele tem que sempre visualizar o produto em si. Então ele já está próximo das OKRs dessa área. Ele está próximo da diretoria. Eu geralmente gosto de correlacionar isso até para ter uma relação one-to-one. Né? Então, por exemplo, se minha empresa tem 5 diretores, se eu tenho 40 principals, alguma coisa pode estar errada, porque não tem tanto espaço para tantas OKRs. Ou dividiu mal lá as fatias de pizza, né? Ou alguma coisa está estranha. Então, o principal é o cara que impacta o produto ou a diretoria, não sei como, depende de como sua empresa chama, né? Mas o grupo de grupos da área. E por último, geralmente, é o Distinguish. O Distinguish ele tem a função de impactar a empresa como um todo. No geral, novamente, né? Pode ser que daqui a 2 meses, assim como você tem o sênior de 2 meses, 2 anos, pode ter um distinguish de 3 meses também, né? Colocar aquele nome bonito no LinkedIn. Mas, por padrão, o distinguish ele é um cara que cria tecnologia. No geral, poucas pessoas chegam a essa cadeira, tá? Então, assim, vou dar alguns exemplos. Então, o James Gosling, ele é o pai do Java, e ele é distinguish engineer, se eu não me engano, da Amazon até o momento. O Emmanuel Bernard, ele é Distinguished Engineer da Red Hat, e ele é um dos co-criadores do Quarkus, que é um framework muito utilizado no mundo Java nesse momento. Em seguida, também temos o Give King, que ele também é Distinguished Engineer da Red Hat, e ele é o criador do Hibernate, né, que podemos dizer que foi a primeira aplicação open source do ORM. Então repara que o Distinguish, além de impactar a empresa, ele é a influência na área e tecnologia do mundo. Tá? Então ele é o pai de alguma tecnologia que ele criou. Então uma tecnologia usada, padrão de mercado, esse tipo de coisa. Um ponto que eu sempre chamo a atenção, né? Otávio, eu tenho um programa de Champion. O que é um programa de Champion? Um programa de reconhecimento de uma empresa que te fornece. Por exemplo, Microsoft MVP. Na Oracle, tem o Oracle Ace. Isso quer dizer que eu sou uma referência? Depende, porque um programa de reconhecimento, né, que é um Champion, que se chama, né, então Microsoft MVP, o Oracle, ele tem o objetivo de acelerar, o Amazon Hero, a adoção da tecnologia. Então é um produto muito mais de marketing do que um prêmio, né, de marketing ou iniciativa de marketing do que a iniciativa técnica em si. O objetivo não é diminuir o prêmio, mas dá uma olhada lá, vou até compartilhar o material, tem um livro legal do John Bacon que ele fala sobre isso. O programa de Champion, ele é um programa de marketing, você é um braço de marketing fora da empresa. Então, MVP, você é um braço da Microsoft fora da empresa. Novamente, não quer dizer que você não seja um bom técnico, mas isso não deveria ser o único qualificador para um Distinguished Engineer. Então, por exemplo, o Duke Choice Award, o mundo Java, ele é um bom indicador, porque ele é uma avaliação técnica, indiferente da empresa. Um JSP Award, que é um prêmio que você recebe em diversas categorias, que você é premiado a partir de uma especificação ou de um padrão que você cria no mundo Java. A Alan Turing Award, que é tipo um Oscar da área da computação, e por aí vai. Então, assim, geralmente, a IBM tem até um site, né, com esses Distinguished Fellow Engineers. E tem o número total de fellows que existiram, os ativos e os prêmios, né? Então tem um contador de prêmios que eles receberam. Então tem 5 Nobéis e 5 Alan Turings.
Então, assim, a nomenclatura não é só um cara que impacta, mas é um cara referência mundial. É um engenheiro distinto. O mundo olha para ele de uma forma diferenciada, tá? E são esses os rankings. O último, isso varia muito de empresa para empresa. Tem legado, tem essas adaptações. Tem o fellow, que acaba sendo a mesma correlação em algumas empresas, tá? Então, às vezes a empresa quebra mais. Tem empresa que coloca staff, principal, distinguished ou fellow. Tem empresa que coloca staff, senior staff, principal, principal, distinguished. Aí tem empresa que faz staff, senior staff, ou senior principal, distinguished, senior distinguished e o fellow. Isso varia de empresa para empresa, mas o último rank, indiferente se é um fellow ou um distinguished, ele geralmente é um cara que impacta a empresa e que impacta o mundo. Ele é o pai de alguma tecnologia. E o que é interessante mencionar aqui é que essa nomenclatura ela é usada normalmente por empresas mais modernas, assim. Quando eu chamo de moderna aqui, não é necessariamente o que a empresa produz, mas é que ela já estruturou recentemente, provavelmente, essa hierarquia, vamos dizer assim, já dando esses nomes, né? Em empresas mais antigas a gente costuma ver outros nomes, normalmente especialista 1, especialista 2, por aí vai. Mas aí entra até a pergunta que eu queria fazer para você, Otávio. Imagina que a pessoa que Mas tá é o ouvindo... indicador, né? Só toma Sim, cuidado com sim. isso. Porque lembra do... A gente tá ficando velho, cara. Uhum, Lembra do ágil? Que uhum. tinha o pessoal lá que era o PM, aí a empresa, eu sou ágil, então eu vou trocar lá o que é o PM. Agora você não é PM, você não é um Product Manager, você agora é um Product Owner. Uhum. E se criou vários problemas processuais. Então, no fim não era um Scrum, é um Waterfall de 2 semanas. Uhum. Então tome esse cuidado também nessa evolução de carreira. Não é apenas renomear Uhum. o papel. Porque não adianta você renomear um staff por um especialista se o papel é o mesmo. Lembra que é uma combinação do contexto técnico com a comunicação. Então, você é um cara que tem uma comunicação mais assertiva, você tem um soft skill mais apurado, todo esse tipo de coisa. Você participa e é próximo do executivo. Tem o lance do storytelling, você tem que saber, opa, vou falar com o executivo, eu vou falar de impacto. Opa, vou falar com a engenharia, eu vou falar de atualização de linguagem. Não faz sentido chegar para um diretor e falar, vamos atualizar para o Java 17. Eu tenho que falar os impactos disso, né? Produtividade, performance e segurança. Para engenharia, eu posso falar, vamos atualizar para o Java 17. Então, assim, são vários conceitos só para não... eu vou ser atual, vou só atualizar o nome. Então, vai ser o mesmo problema que teve com o Agile, né? Sim. Não entenderam. Exatamente, exatamente. E talvez seja até uma questão aqui, estava pensando, né? Para quem trabalha numa empresa, talvez com esse formato mais antigo, talvez seja até uma questão dessa própria pessoa que quer progredir ou que já talvez tenha uma alta senioridade na empresa para meio que apresentar isso de alguma forma, dar um direcionamento e educar a empresa de que existem posições ali que merecem talvez responsabilidades diferentes, porque isso também vai trazer de alguma forma um impacto ali positivo para a empresa. Sim, e o mais legal é que o livro cobre esse assunto. Então ele ensina você justamente a levar esse conceito, né? Então, um dos últimos capítulos falam sobre isso. E o ponto legal, ele tem vários cases de várias empresas para você ler e entender. Tem um podcast com essas pessoas que ele entrevistou. Então pode sim gerar vários insumos para você entender o que cada um faz. E além disso também tem eu sempre falo do livro do artigo do Sven Peter, que ele fala justamente nisso, né? O impacto, o que se espera da posição do ranking e em mais detalhes. Então vale muito a pena aí você dar uma olhada nesse tipo de material. Boa. E aí eu queria mudar um pouquinho o ponto aqui para puxar um negócio que eu imagino que pode interessar quem está ouvindo a gente, que é o seguinte. Beleza, a gente tem essas posições acima de sênior, então vai ter o staff ali, principal, por aí vai. A questão é, como que a pessoa consegue dar esse... O que ela precisa fazer no dia a dia ali para a empresa enxergar nela que ela merece ter esse salto ali de sênior, vamos pensar de sênior para staff, né? Até pegando isso, queria trazer aqui enfim, as anotações que eu tenho do livro, acho que vale a gente trocar uma ideia nesse ponto. E a primeira anotação aqui é que, primeiro, para a pessoa ser considerada ali, essa pessoa staff, naturalmente ela vai ter que, de alguma forma, se enquadrar em algum daqueles arquétipos, provavelmente, como é uma primeira experiência,
é um tech lead ali, ou alguma coisa próxima disso. Então, é esse primeiro ponto. O segundo, que é importante a pessoa entender que a promoção ela não tem mais a ver com necessariamente tempo ali. Ela tem a ver também com talvez um patrocínio de alguém na empresa, né? Então, alguém olhar para ela e confiar de que, pô, realmente você merece dar esse salto. Então, tem essa questão. E além do próprio ponto que você trouxe mais cedo, Otávio, da pessoa entender que não se trata de continuar programando, se trata de resolver problemas num âmbito um pouco maior, né? E que normalmente também Exato. essas oportunidades elas são desniveladas, vamos dizer assim. Então pode ser que existe essa oportunidade em alguma área da empresa, em algumas equipes, mas talvez em outras não. Que não é para a pessoa ficar reclamando ali de aqui não tem oportunidade, não, é da pessoa buscar essa oportunidade onde ela estiver, porque essa posição de staff ela não está disponível necessariamente em todos os locais da empresa ali, por conta, enfim, acho que diversas questões aqui, né? E eu acho que o ponto principal que o livro traz, e que eu também gosto muito de falar isso, é que para a pessoa chegar lá, ela tem muito que parecer aquilo, né? Então ela já fazer o trabalho e naturalmente ela vai ser promovida, e não esperar que alguém promova para daí ela Sim. fazer ou atuar daquele jeito que é esperado, sei lá, como o Steph, por exemplo. Então a gente teve até uma conversa antes, né, sobre isso. E essa é a melhor dica, até para você sentir um pouco mais isso, né? Então, por exemplo, eu quero ser um staff. O que um staff faz? O que eu não faço? Compartilha conhecimento com o time, auxilia no onboard, geralmente. Reúne soluções, reutiliza, né? Conversa com outros times dentro da empresa, dependendo do tamanho da empresa. Pô, vamos garantir uma comunicação comum. Vamos tentar implementar o Windows Source dentro da empresa. Caramba, quanto código se é reutilizado, né? Nessa brincadeira, né? Então, em vez de eu ter 15 soluções de um mesmo problema, eu tenho uma só que é evoluída. Eu garanto que o bug vai ser corrigido apenas uma vez, e não 15. Então, tem várias coisas que o sênior que quer essa cadeira vai começar a praticar. E multiplicar o conhecimento, tá nessa comunicação entre squads próximo a ele, dá espaço, pô, esse cara é legal, vou convidá-lo para palestrar na minha squad, para compartilhar esse conhecimento. Também é muito legal, sabe? Então, é o primeiro caminho, praticar a comunicação. Conferências, meetups, porque eu sempre falo isso, né? Eu costumo falar que sou muito grato por open source, por me ajudar tanto na parte de comunicação, porque, querendo ou não, open source ele é a comunicação. Porque não adianta fazer uma boa coisa se ninguém sabe o que é. Não adianta eu fazer um bom recurso no Java se ninguém entende. Então, você tem que pensar não só no design do código, mas na documentação do código, mas na escrita da especificação, porque como você fala de especificação, é natural que outras pessoas implementem. Na sugestão, né, você tem que abrir uma issue, abrir um Architecture Decision Record no mundo de arquitetura, aí a gente chama, depende da fundação, chama de outro nome. Então esse é o caminho que você pode ir, sabe? E explora muito a comunidade. Por que eu falo isso? Muitas vezes para a empresa é interessante ter um staff agora. E é natural você, de repente, você pode ajudar a empresa a criar essa área. E se a empresa não quiser, você parte para o mercado e faz parte. E fica muito mais fácil você conseguir empregos legais e áreas quando você é conhecido, quando as pessoas te reconhecem, quem sabe a ponto de te recomendar. E isso é muito interessante também, né? Sim, sim. Então, o meu ponto inicial seria isso, cara. Pratica a comunicação dentro da empresa, multiplicando conhecimento, e também fora. Escreve artigos. A empresa tem um blog, com que frequência você publica esses blogs? Seria um bom ponto de começar a fazer isso com maior frequência, né? Sim. Por exemplo. E normalmente a empresa, quando tem um blog, é assim, difícil de encontrar quem esteja a fim de escrever, então se predispor assim, a fazer, acho que já é uma boa logo de cara. E tem um negócio que... Eu acho interessante até mesmo pensando em plano de carreira, tá? Então, lembra que eu falei que existe um conceito. Então, assim, dos critérios de evolução do staff, de um senior por staff, por exemplo, poderia ser, aí não sei o que métrica você usa, né? Então, a gente está usando muito o engenheiro... Deixa eu compartilhar o link aqui, que é o Dreyfus, uma espécie de Dreyfus, até mesmo para metrificar o conhecimento técnico das pessoas. Então, é muito legal, né? Ter de 1 a 5, tal, influência, a parte técnica e tudo mais. Até porque uma das diretrizes na ZUP, por exemplo, é levar
o lado técnico dos indivíduos, né? Mas o que é levar o conhecimento técnico? Tem que ter métrica, tem que ter alguma coisa para eu saber os indicadores, né? Ou aonde o Super precisa aprender mais. Então, assim, uma das coisas legais aí de você conhecer, vale muito a pena, é esse link que eu compartilhei aqui. Boa. Tá na descrição aí, nas notas de podcast, então só entrar lá e acessar. O que eu ia Massa. mencionar ali é que tem um negócio, entre aspas, bobo, assim, que um desenvolvedor mais sênior pode fazer e, na minha visão, é um ótimo primeiro passo, assim, para talvez começar a atuar ali mais como tech lead, né? Que é o seguinte, puxa o Product Manager, o Product Owner de lado e conversa sobre o produto, pergunta sobre o roadmap, qual a visão do produto, para a partir disso você pensar, beleza, para onde a gente precisa levar a tecnologia para alcançar esse roadmap, essa visão de produto aqui que você tem, sabe? Então conversar no nível de negócio, sair um pouco da tecnologia, que é importante, e pensar no nível de negócio e como você consegue usar a tecnologia para suportar esse negócio. Então, para mim, já parece um ótimo primeiro passo ali que o pessoal pode dar. Sim, de fato. Excelente mesmo. Boa. E tem algum ponto que você queira puxar, cara, aqui para finalizar? Não. Pessoal, obrigado por assistir. É um universo gigante. É um desafio, inclusive, de mudar. Uma coisa que eu costumo falar, que o grande ponto, né, que não é só uma evolução da carreira, né? Porque a evolução da carreira aplicando a engenharia. Então, assim, cara, é uma mistura de conceitos. E o desafio é justamente isso, como você simplificar algo que parece o universo, né? Como criar métricas para algo que parece o universo. Então, é desafiador. Caso você esteja aplicando isso na sua empresa, você queira implementar, é desafiador. Então, um bom primeiro passo é baby steps. Então, cara, não tem nenhum staff. Começa definindo o que é um staff. Testa, verifica se dá resultados e vai evoluindo até chegar ao distinguish. E sempre correlaciona. Eu tenho um VP. Caramba, faz sentido eu ter 5 distinguish? Alguma coisa. Ou a minha empresa é sensacional e contrata 5 criadores de tecnologia do mundo, né? No qual a IBM, nesse caso, tem 88 apenas. A Red Hat tem acho que é 10 ou 20. E a sua startup já tem 5. Ou houve uma inflação do nome, né? E uma coisa que eu vejo também, até o mercado local aqui na Europa e no Brasil, é esse ponto, né? Cuidado com a inflação do nome. Não existe uma lei, mas uma conversão, né? E não é legal sua empresa ser conhecida como, caramba, a empresa X, o sendo da empresa X equivale a um júnior da minha empresa, sabe? Então, toma muito atenção com relação a isso, porque isso desvaloriza o próprio profissional. Que é uma coisa que você também vai pensar como o staff engineer, né? Que é o power brand da empresa, né? Pô, se o cara senta com você e fala, eu sou do Google, ela tem opa, que legal, você é do Google. E você não quer ter a sensação contrária, né? É aquela empresa que você é sênior com 2 meses e distinguish com 6. Então, leia bastante referência, entenda bastante aí e pense nesses detalhes, tá? Boa. Assim, tem muita coisa que o livro menciona que, obviamente, não vai dar tempo da gente falar aqui. Mas, enfim, de qualquer forma, nos próximos episódios aí, a gente vai conversar com muita gente legal aí sobre os mais diversos assuntos que, na nossa visão aqui, contribuem de alguma forma para quem está pensando em tecnologia, né, num nível mais tático, estratégico, né? Então, as pessoas que estão ali acima de um nível sênior. É isso aí. Bom, muito obrigado aqui pela tua presença também, Otávio. Um abraço aí e te encontro no próximo. Prazer. Até mais, pessoal. Até Tchau, mais. tchau.